Então, gente, vamos continuar nosso estudo sobre os dízimos e ofertas, né? Que se davam aos levitas, né? A tribo de Levi, que eram os sacerdotes. Gente, antes de começar, deixa eu fazer uma observação. A gente costuma falar devolver dízimos, né? Porque é assim que ensinam pra gente. Não, não é devolver dízimos. Até eu mesma, às vezes, costumo falar devolver dízimo, porque assim, passaram tanto dessa forma pra gente, que no caso eu, sem querer, falo devolver dízimo. Dízimo não é devolução, dízimo é dar gratuitamente. Dar. Devolução é quando você me empresta uma coisa, quando você me empresta um dinheiro e eu tenho que te devolver. Por exemplo, você pode me emprestar um objeto, por exemplo. Eu posso te pedir algo emprestado e aí eu utilizo aquilo e depois eu te devolvo. Por quê? Porque você me emprestou. Aí você pode falar assim, mas Gislaine, tudo que Deus nos dá não é empréstimo? Quando a gente dá a Deus, não é devolvendo aquilo que Ele já deu? Sim, gente, é. Por exemplo, a vida, o fôlego de vida e outras coisas. Só que no caso de dízimos e ofertas, Deus fez questão que a gente desse e não devolvesse. Por quê? A diferença está no seguinte: quando alguém me empresta uma coisa, eu me sinto na obrigação de devolver. E quando eu dou alguma coisa, eu estou doando, eu estou abrindo o meu coração para dar algo. Eu não estou devolvendo. Então não é uma obrigação, é uma coisa que sai do coração. Por exemplo, se você me empresta R$ 100, né? Quando eu vou te pagar, não é algo que sai do meu coração, é algo que sai, como é que se diz? Da minha obrigação. Eu já tenho na minha consciência que eu sou obrigada a te devolver R$ 100 porque você me emprestou R$ 100, correto? Só que no caso dos dízimos e ofertas, tinha que sair do coração. Por quê? O que Deus queria com isso? Além de outras coisas, trabalhar a compaixão, a generosidade no nosso coração. Então não é algo que eu digo, tá, eu vou devolver porque foi me dado e eu estou devolvendo. Não, embora seja Deus quem nos dá as coisas, no caso dos dízimos e das ofertas, não deixe ninguém te dizer que é devolução. Leia de Gênesis a Apocalipse, que você não vai encontrar Deus pedindo para devolver dízimos. Ele diz, me darás, porque ele queria que fosse algo que saísse do nosso coração. Então, é a primeira coisa que eu preciso explicar, tá? Às vezes, por vezes, vocês vão me ver falando aqui sem querer devolver dízimos, mas se eu falar, não me leve a sério nesse momento. Entenda que eu estou atrapalhando, me atrapalhando, digamos assim. Eu estou falando uma coisa que eu estou me atrapalhando na hora. Como eu disse, foi a forma como foi passado várias vezes e sem querer eu acabo falando. Mas dízimo é dado, não é devolução. E se alguém encontrar, por gentileza, eu peço que mande para mim o versículo e o capítulo onde tem dizendo devolver. A menos que seja uma tradução moderna que já foi traduzido com a interpretação que quiseram dar. Mas no original está dar, dízimo. Deus diz, me darás, me darás. Porque tem que ser uma coisa dada, espontânea, de coração, de generosidade, tá? Então, é dar dízimos. Então, assim, Deus pedia o que, gente? Dos dízimos e das ofertas, que fossem o que? As primícias, os primeiros frutos da terra. Os dízimos, tanto os dízimos como as ofertas que se davam aos sacerdotes levitas, né? Eram as primícias que tinha que vir da terra. E tinha que ser alimento. Tinha que ser alimento. Algumas pessoas podem dizer para vocês o seguinte: não,
é porque alimento, a troca, né, de alimento era moeda forte na época. Não era moeda forte na época. Já existia moeda desde o princípio. Se você ler de Gênesis até o final da Bíblia, você vai encontrar moeda. Tem o nome da moeda, tem o valor da moeda. Por exemplo, Abraão comprou um campo, né, para enterrar Sara. Ele pagou com moeda. Então, as coisas, tipo comprar terreno, campo, né? Como eles falavam, comprar propriedades, comprar escravos, tudo isso era com moeda. Isto era a moeda principal. Era moedas de prata, se eu não me engano. Não sei se tinham moedas de ouro, mas de pratas, com certeza. Aí era por peso, uma coisa assim. Então, já entendemos, né? Os dízimos, eles não são devolução. Os dízimos são doação, são dados. E a moeda de peso não era alimento. A moeda de peso era moeda mesmo, dinheiro. Eles chamavam dinheiro. Então, por que precisamos entender isso? Para a gente entender o significado do dízimo. Porque, gente, tudo no Velho Testamento, mas é tudo mesmo, tem uma figura para o Novo Testamento, tá? Então, assim, tudo apontava para Cristo, tudo, exclusivamente tudo apontava para Cristo. Então, assim, os dízimos, bem como todas as outras coisas, foram coisas que aconteceu na vida deles de forma literal, tá? Foi de forma literal, a história é verídica, foi tudo literal na vida deles. Porém, o literal na vida deles, na velha aliança, tem uma figura no Novo Testamento. No Novo Testamento tem um significado e um cumprimento, e vocês vão entender isso. Então, vão fazendo essas anotações, dessas observações que eu estou fazendo, tá? Então, os dízimos tinham que ser, gente, as primícias, os primeiros frutos da terra, primícias. E aí, o que acontece? Nós vamos encontrar, né? Nós vamos fazer um grande quebra-cabeça, tá? Esse assunto, ele é extenso para você entender, se você quiser entender direito o significado dos dízimos, por que Deus pediu os dízimos, por causa do qual o significado. Aí você pode falar assim, mas Gislane, Deus pediu os dízimos porque os levitas não receberam herança, tinham que ficar em tempo integral no tabernáculo, eles precisavam comer. Perfeito. Essa era uma das razões. Mas além disso, tinha um significado espiritual que a gente vai descobrir junto, tá? E esse significado espiritual teve um tempo para se cumprir. Então, gente, a primeira referência a gente vai encontrar já em Gênesis, quando Deus diz o seguinte para Adão. Vamos lá. Deixa eu me posicionar aqui. Olha só. Deus falando com Adão após o pecado. Espinhos e cardos também te produzirá. Ou seja, a terra ia produzir para Adão espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. Ou seja, Adão, você não vai comer espinhos e cardos, é claro. Você comerá a erva do campo. Já expliquei para vocês que isso aqui não é castigo, né? A natureza sofreu uma alteração assim que Adão pecou e Deus já está avisando a ele, isso é profecia. Ele está dizendo que a terra irá produzir espinhos e cardos, porém que Adão comeria a erva do campo. Gente, a erva não é o pasto não, tá? Não é o capim não, a erva do campo são as ervas medicinais e que tem propriedades, tem vitaminas e tudo mais, porque Adão agora ia dar duro na terra. Então, isso aqui é providencial e não castigo, né? O que Deus está querendo dizer aqui? A mulher, ela ficou sendo a representação da terra. O homem, ele com o sêmen dele, né, na relação, né, na relação sexual, ele, com o sêmen dele, é como se ele estivesse plantando na terra, só que os filhos
que esta terra mulher daria. Gente, Deus está falando de uma forma literal e ao mesmo tempo está falando de duas aplicações aqui. Se aplica na terra literalmente, que a terra ia nascer cardos e espinhos, e da mulher também ia nascer filhos que iam ser cardos e espinhos, mas porém iam nascer filhos que iam dar alegria para Adão. Por isso que ele disse, comerás a erva do campo, ou seja, você terá filhos ruins e filhos bons, ervas que não são daninhas, ervas daninhas e ervas que não são daninhas. Então, vamos agora à segunda. Aí você fala, Gislane, o que isso tem a ver com os dízimos? Você só vai entender no final. É por isso que eu estou dizendo, vá fazendo anotações. Você vai entender. Gente, quem tem visto, né, os vídeos desde o princípio, né, que eu venho mostrando as coisas, quem vem acompanhando na sequência, tenho certeza que antes de eu terminar de falar, vai compreender tudo que eu estou dizendo, não vai precisar nem eu concluir. Mas vamos lá. Aí, Adão e Eva têm, né, filhos, e entre esses filhos tem Caim e Abel. Aí, a Bíblia narra a história de Caim e Abel, né, que Caim matou Abel. A gente já conhece essa história. Quando eles vão ofertar a Deus, a gente já vê aqui a primeira oferta, né? A primeira oferta. Quando eles vão ofertar a Deus, aí fala assim, ó. E aconteceu que ao cabo de dias significa anos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos, ó, aqui já começa a aparecer as primícias. As primícias dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Gente, a gente vê aqui Caim ofertando ao Senhor sem ser primícias. Abel, porém, estava ofertando as primícias. Quem era Caim aqui? Era cardos e espinhos. Quem era Abel aqui? Era a erva comestível. A erva comestível. Ele representava a erva comestível. E o fato dele entregar ao Senhor as primícias mostra que ele tinha um coração voltado para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, todo aquele que entrega as primícias a Deus, o seu melhor a Deus, a sua melhor obra a Deus, o seu melhor comportamento, o seu melhor caráter a Deus, a sua melhor obediência a Deus, ele para Deus já é a própria primícia. Aqui ele seria o quê? A erva do campo da qual Adão poderia comer. Então, ele está representando a erva verde e Caim está representando os cardos e espinhos. Vá lá no livro de Hebreus, aos Hebreus. Veja o que o autor do livro aos Hebreus diz aqui, ó. Porque a terra desfocou, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo focar. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, olha aqui, erva proveitosa, ele está falando da terra literalmente, da chuva literalmente, mas ele está falando isso comparando com o ser humano. Vamos ver se eu estou errada ou se eu estou certa? Para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Gente, se por acaso eu pular alguma palavra ou falar trocada, é por causa da minha visão, tá? Então, é só você ler, que você vai ver que eu não saí da mensagem. Eu posso até trocar alguma coisa, por causa da minha visão, que fica complicado para ver. Já falei para vocês, né, que eu tenho um problema de alergia.
Vamos lá. Mas, lavrada recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Lembra que a Bíblia fala que os que não são filhos de Deus, né, os que não fazem a vontade de Deus, né, que ficarão aqui na volta de Jesus Cristo, quando ele retirar a igreja, que será queimado, que a gente sabe que não é queimado literalmente, né, que a gente já fez esse estudo, mas a gente sabe que é uma grande angústia. De qualquer maneira, aqui a gente está vendo que está se referindo a pessoas. Então, Deus sempre comparou terra com o ser humano. O que nasce da terra, ele compara com o ser humano também. Quem fez o estudo do Apocalipse, acompanhou, viu quantas vezes eu mostrei isso, né? Na Bíblia inteira, Deus falando de árvores que dão bons frutos, árvores que não dão bons frutos. Então, assim, tudo que nasce da terra é comparado ao ser humano. E quem é o grande lavrador, gente? O grande agricultor que plantou, que regou? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio à terra, aqui na terra, e ele tratou a terra. E ele plantou nessa terra, ele plantou a semente que é a palavra dele aqui. E dessa semente nasce coisas ruins e coisas boas, coisas para a honra e para a desonra, né? Então, a gente quero que vocês entendam o seguinte, todas as vezes que Deus está falando de primícias, dos alimentos, né, do que nasce na terra, ele está ao mesmo tempo atribuindo isso ao ser humano, né? Vamos agora para o livro, deixa eu ver se eu encontro aqui, do Apocalipse. Acredito que é Apocalipse 14. Deixa eu ver se é no 14. Que ele fala dos 144 mil. Deixa eu ver, deixa eu focar. Aqui. Estes são o que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias, primogênito, as primícias está relacionada a primogênito, a primeiro, tá? Assim como Cristo foi as primícias de Deus, nós aqui na terra temos que ser as primícias da terra, assim como Cristo é as primícias no céu, tá? É o primeiro no céu, a gente tem que ser as primícias aqui da terra, porque Jesus Cristo veio, plantou, nasceu muita coisa. Quando ele voltar, ele só vai arrancar, colher, dizimar da terra para levar para o céu apenas as primícias, os outros vão ficar aqui. Então vai pegando, tá? Eu vou parar aqui nesse vídeo e a gente volta com mais informação. Vá fazendo o quebra-cabeça, vá fazendo as anotações, tá? Que tem muito mais para mostrar para vocês.